Um bom dia a todos e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você, meu amigo, minha amiga, aqui do Vale São Lourenço. Mais uma vez nós estamos iniciando aqui o programa A Voz do Resgate, né? Um programa que é dirigido pela Igreja Adna, aqui em Jaciara, né? Que temos como nosso pastor ali o pastor Marcelo de Ávila Fonseca. Nós estamos aqui nessa manhã mais uma vez, né, para abençoar a sua casa, a sua família, né, e os que te rodeiam, com uma porção da palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neste momento nós iremos estar orando por você, você que nos acompanha, você que tem tirado um tempo para acompanhar este programa e ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos estar orando por você, por sua casa, nesta manhã. Você que pode, ore comigo nesta manhã. Senhor Deus, nesse domingo, um dia abençoado, onde nós estamos aqui mais uma vez para falar com o Senhor, proclamar a Tua palavra, abençoar vidas através desse programa, que é um programa que tem salvado vidas, que tem abençoado vidas do período em que ele está no ar. Nós queremos nesse momento abençoar o nosso amigo, ouvinte, os telespectadores aqui da TV Cidade que nos acompanha. Nós queremos declarar bênção sobre a vida deles, bênção sobre a casa deles, bênção, Senhor, sobre os seus negócios. E nesta manhã, ó Pai, de domingo, nós queremos glorificar o Teu nome e agradecer por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer no decorrer do dia em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, agora nós vamos chamar os nossos patrocinadores, os empresários, amigos que têm contribuído para que esse programa possa estar vindo ao ar e chegando até você. Agradecer aqui a todos os nossos patrocinadores que têm de bom grado abençoado esse programa. Oferecimento: Pesque Pague Triunfo do Eurípides, em Jucimeira, saída para Irenópolis. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Telefone 9209-6849. Radiadores e Baterias São José. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita. Estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. Mike Funilaria e Pintura. Retoques em geral e reformas básicas. Profissionais altamente qualificados. Ligue 3461-5125 ou WhatsApp 99651-5184. Mike Funilaria e Pintura, na Rua Caiçara 2301. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. Vando Metais. Compramos alumínio em geral, latinhas, cobre, baterias, motor de geladeira, ar-condicionado, radiadores e ferro velho. Vando Metais. Na BR-364, aos fundos da TV Cidade. Telefones 99606-9613 ou 99600-5842. A Secom Contabilidade. Há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa, nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160.
Carro zero martelinho de ouro. Pinturas de rodas em geral. Precisou? É só ligar e falar com o Odilon. 99633-1626. Carro zero martelinho de ouro. No trevo da rodoviária, na Ferreira Sobrinho, bairro Planalto. Muito bem, estamos de volta e lembrando que hoje nós teremos um grande culto ali no templo da Igreja Adna, né, na Rua das Palmeiras, esquina com Irapuru, ali no bairro Florais do Planalto. Quero dizer para você que você é o nosso convidado, você e sua família. Nós estaremos ali louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, e será um prazer receber vocês para estar conosco, cultuando a Deus nesse domingo. Então você é o nosso convidado a estar ali adorando a Deus, juntamente conosco na Igreja Adna. E agora também nós vamos chamar um clipe para que você medite, para que você esteja apreciando esse lindo louvor, que é com a cantora Chiles Carvalhais. O clipe muito bonito para abençoar a sua vida nessa manhã. É uma canção muito linda que tem por título A Marca da Dor. Medite nesse louvor, nessa manhã, em nome de Jesus. Que música linda, né? Maravilhosa. No chão, ao seu lado um carrasco, um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, sente o grande vazio no seu coração. Pegaram o deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco, ele se achegou, e ao lado do e o martelo subiu, sobre os pregos desceu e bateu. Ergueram a cruz, aleluia. Lá estava pregado do mundo a luz. Nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens
a ingratidão. Vamos juntos. Mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou, rendeu seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou, tombou, tombou. Sobre os peitos caiu, caiu, caiu. Canta, Manaus! E morreu, 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 morreu. Tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou a tumba vazia e ninguém se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Bora! Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? E uma voz conhecida fez ouvir: Quem procuras, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou, estou, estou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Vivo estou. Shirley Carvalhais. Samuel Mariano, eu te amo, você é uma bênção de Deus para o nosso Brasil, viu? Obrigado, obrigado. Muito bem, estamos de volta e agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Nessa manhã Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu creio que o Senhor vai falar com você através da palavra. Já dizia Moisés, verdadeiramente, quando Deus fala, o homem fica vivo, o homem encontra vida. E nessa manhã oportuna de domingo, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que está no livro de João. João apóstolo, no capítulo de número 19, nós vamos ler aqui a partir do verso 17. É um texto que fala sobre a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode acompanhar aí na sua casa, você que tem uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, você pode acompanhar a leitura, se assim desejar. Vamos ler a palavra do Senhor. E tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, para o lugar chamado Calvário, o Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos judeus leram esse título
porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e em grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, rei dos judeus, e sim que ele disse, sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Meus amados telespectadores que me ouvem nessa manhã, o texto que nós acabamos de ler fala sobre a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele encarnou. João, no capítulo 1 do seu evangelho, diz que ele é o verbo encarnado. E o texto que nós acabamos de ler, nós podemos extrair dele algumas verdades. E a primeira verdade que nós encontramos nesse texto que nós lemos, aí no versículo 17, é que João diz que ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Gólgota. Então a primeira verdade é que Jesus, ele mesmo, ele próprio, resolveu carregar aquela cruz. Ele não foi obrigado. Ninguém pediu para que ele fizesse isso. Mas ele fez. Essa é uma das verdades que podemos extrair desse texto. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se humilhou e passando por uma morte e morte de cruz. Ninguém poderia obrigá-lo a fazer aquilo, mas ele se entregou. Ele se entregou porque ele quis fazer aquele sacrifício por mim e por você. Ninguém poderia obrigá-lo ou até mesmo impedi-lo de fazer aquilo, porque aquele ato foi um ato de amor para com a minha e para a sua vida. Jesus, ele, perdoando os nossos pecados, ele quis encarar a cruz para que nós, hoje, pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, ele diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Estávamos afastados, mas Jesus nos aproxima de Deus quando ele morre naquela cruz, se entrega naquela cruz para morrer em nosso lugar, para que nossos pecados pudessem ser perdoados. E o texto que nós lemos diz que Pilatos, ele dialoga com Jesus nesse texto. Porque Jesus, ele foi preso e estava ali perante Pilatos. E Pilatos diz para Jesus: diga alguma coisa, eu tenho o poder de livrar você. E a resposta de Jesus é: nenhum poder seria lhe dado sobre mim se do céu não viesse. Então Jesus está dizendo para Pilatos que eu estou aqui porque eu quero estar. Jesus queria estar naquela cruz. Ele resolveu estar naquela cruz por amor a você. Jesus reconhecia a autoridade de Pilatos como governador. Reconhecia
mas ele diz que todo o poder que Pilatos tinha era dado dos céus, era dado de Deus. Então, meus amigos, Jesus estava na cruz por escolha própria, para morrer em seu lugar. Ele, diz a Bíblia, que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Entenda isto. Foi por amor. Foi por nós. Foi por mim. Foi por você. Não que nós merecíamos, porque não merecemos nada. Não merecemos o amor de Deus, mas ainda assim, Deus nos amou. João, no capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, quando deu seu Filho único, unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus morreu naquela cruz, para me salvar e para te salvar. Isaías, no capítulo 53, versículo 4, ele diz que ele, Jesus, tomou sobre ele as nossas enfermidades e também as nossas dores e levou sobre ele. Levou sobre ele. Os nossos pecados foram lançados sobre Jesus naquela cruz. Todos os pecados da humanidade foram lançados sobre ele. Ele não tinha pecado, mas carregou o meu e carregou também o seu. Ele toma, ele pega. Ninguém pediu para ele fazer isso, mas ele fez por amor. Então a primeira verdade que nós encontramos aqui é que Jesus, ele se entregou por amor. Não foi obrigado a estar ali. Ele resolveu por amor a mim e por amor a você. Por isso temos que valorizar o sacrifício de Jesus naquela cruz. A segunda verdade que encontramos também aqui nesse texto é que Jesus, ele é rei. Ele é rei. E não só dos judeus. O texto que nós lemos diz que lá estava escrito, na esfinge, em 3 idiomas. Estava escrito em hebraico, em grego e em aramaico. Jesus é o rei do mundo. Naquela época, o idioma que predominava era o grego comum, o grego koiné, e por isso também foi escrito em grego. Foi escrito para que os judeus lessem e para que os gregos lessem, para que toda a humanidade pudesse ler e ver que ele é rei. Jesus é rei e reina. Essa é a segunda verdade. Jesus governa. Ele é rei do universo. Todo o poder está sobre ele. Ele disse para os seus discípulos: todo o poder me dado no céu e também na terra. Todo o poder é dado a ele no céu e também na terra, em todo o universo. Apocalipse capítulo 19, 16, descreve ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é Rei e é Senhor. Filipenses capítulo 2, no verso 11, também diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é Senhor. Senhor da minha vida, Senhor da sua vida. E nessa manhã, através desse programa de televisão, ele quer falar com você. Aquele sacrifício precisa ser valorizado por mim e por você. Jesus morreu para que nós viéssemos até vida e vida em abundância. Agora a pergunta é, se Jesus é rei, ele tem sido rei na sua vida? Ele tem, como rei, governado a sua vida? Se você, meu amigo, não tem feito isso, hoje eu lhe convido
a fazer isso hoje. Jesus tem vida plena para você. Ele quer salvar você. Salvar você dos seus medos. Ele quer salvar você da depressão. Quer salvar você também da ansiedade, dessa angústia que você pode estar sentindo. Esse Jesus que morreu naquela cruz e entregou-se por você, tem esse poder de fazer isso. Ele quer governar a sua vida. Ele quer reinar na sua casa, na sua família. Aleluias. Jesus quer fazer isso. Que você possa entender isso nessa manhã. Essa verdade. Que Jesus, Ele é Rei e é Senhor. Ele tem sido o Senhor da sua vida? Se não tem, hoje é o dia, hoje é a hora de você estar entregando a sua vida a esse Jesus. E a outra verdade que nós encontramos nesse texto é que Jesus, Ele está vivo. Lucas, no capítulo 24, verso 5, o anjo disse a Maria, quando ela chegou ali ao sepulcro: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Então Jesus está vivo. Ele está vivo porque era impossível ele ser derrotado. A cruz não podia vencê-lo. A cruz foi a esperança que restava para você e para mim. Se ele tivesse só morrido naquela cruz e não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para mim e para você. Mas ele morreu e também ressuscitou e está vivo. Jesus está vivo. Por isso estamos aqui, porque ele está vivo. Estamos aqui adorando e falando de um Deus vivo. Ele morreu e venceu na cruz. E a vitória dele é a minha vitória e é a sua vitória. Amém? É nele que você é mais do que vencedor. Romanos, no capítulo 8, verso 37, diz, na carta de Paulo aos Romanos, que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus nos amou. Isso porque o amor que está em Cristo, ele é tão imensurável, meu amigo ouvinte, que nem mesmo a morte poderá nos separar dele. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida neste domingo, né? E que Deus possa falar mais no seu coração. Amém? Nós vamos fazer uma oração agora por você, pela sua vida, pela sua família. Nós somos gratos a você pela sua audiência e queremos orar por você. Ore comigo. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acabamos de falar a palavra do Senhor, onde diz que o seu Filho se entregou na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. Deus, eu quero abençoar a vida desse telespectador, desse amigo ouvinte, que está nos ouvindo nessa manhã. Nessa manhã de domingo, que o Senhor possa alcançar a casa, o lar dessas pessoas, e que o teu Espírito Santo venha falar ao coração dele, e que a palavra do Senhor ache guarida nos corações. Tua palavra que foi pregada nessa manhã para que trouxesse vida para todos esses ouvintes. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer a você pela sua audiência e convidá-lo a estar conosco hoje às 19 horas, ali no nosso templo, da Igreja Adna, Assembleia de Deus Nova Aliança, na Rua das Palmeiras, esquina com a Irapuru. Você é nosso convidado para estar adorando a Deus conosco. Muito obrigado e um bom domingo para você.